Eu vou colocar aqui para você, vou ler e vou colocar na tela as questões, as próximas questões. Matheus, doutor Ronil Souza, como você fez um retrospecto em um artigo referente à análise da chegada de Bolsonaro à presidência, como você avalia a estratégia do campo democrático popular, que envolve várias organizações e movimentos sociais, nessa conjuntura? Acha que é possível uma aliança com o Bloco, com setores burgueses, como defende parte da esquerda, exemplo do PT? Aí ele tem um complemento da questão dele aqui mais abaixo. Deixa eu colocar aqui. Retoma a pergunta acima para justamente para garantir as mínimas condições da classe trabalhadora, como bem colocou a professora Aura em relação à segurança alimentar. Conseguiram pegar a questão? Peguei, mas Ronilson começa, porque ela é grande. Tem Meu mais raciocínio aqui. está lento hoje. Tem mais aqui. Adelson Teles. Porque as mídias não têm interesse em mostrar que o MST, a agricultura familiar e os movimentos sociais são grandes geradores de alimentos? Pergunta do Adelson Teles. Luiz Wanderson Silva. Boa noite, saudações a todos. Pergunta a professora Áurea como os gestos de profunda solidariedade dos movimentos sociais do campo ao povo que está precisando de alimentos. Por outro lado, os produtos do agronegócio aumentando seu preço no comércio. Tal fato pode fortalecer os movimentos sociais do campo pós-pandemia junto à sociedade? Pronto, Ok. vai. Ronilson, começa? Pode ser. Vai, começa. Porque o meu raciocínio está lento hoje. Então, um abraço aí para a Maiara, para a Adelson, para Matheus, né? Para todos que continuam acompanhando a live. Veja, eu não sei se essa foi para mim ou para a Áurea, sobre a mídia não mostrar que o MST, a agricultura familiar, produz alimentos. Né? Isso ela já demonstrou, já tornou claro na sua fala, Áurea, né? Que a mídia está ligada ao agronegócio, né? Aos grandes empresários, a esse modelo de produção. Então, eles vão fazer a propaganda desse modelo de produção, vão dizer que esse é o que é o modelo ideal, que é pop, que é tech, que é tudo, né? Como tem a propaganda. E eles não vão falar da produção de alimentos por parte da agricultura camponesa, da agricultura familiar, etc., porque estão vinculados a esses interesses e vão falar da inviabilidade de reforma agrária, por exemplo, porque a demanda do capital é pela concentração de terras. Então, eles vão inviabilizar qualquer política de reforma agrária. A reforma agrária hoje se choca com a ordem capitalista em curso, torna-se uma luta contra o capital, certo? E o seu modelo do agronegócio. Pronto. Em relação ao que Matheus perguntou, veja, Matheus, nós temos uma divisão nos setores burgueses, eu posso até aprofundar esse debate em um outro bloco, mas nós temos uma divisão claramente nos setores burgueses, você deve estar acompanhando também, inclusive os conflitos entre o Rodrigo Maia e o presidente, entre a Globo e o presidente, o Grupo Bandeirantes também se pronunciou em um determinado momento. Então, a gente está vendo aí os conflitos entre os setores burgueses, né? Uma divisão no campo da burguesia. Veja, a reestruturação produtiva, que eu inclusive comentava no bloco anterior, ela vai precisar de um forte ataque contra os trabalhadores para retirar direitos, para tentar salvar o capitalismo da crise, né? E precisa restringir as liberdades democráticas, certo? Esse ataque contra a classe trabalhadora vai acontecer restringindo liberdades democráticas. Então,
o Brasil é estratégico dentro da América Latina para salvar o capitalismo da crise, o capitalismo mundial, certo? O Bolsonaro, ele tem articulações com Trump, ele tem frações burguesas, ele tem forças armadas e ele tem ainda um apoio considerável de massa, certo? Eu vi semana passada que ele tem cerca de 36%, 35% de aprovação. Então, é um número considerável, apesar de toda essa desgraça, toda essa precarização que ele vem fazendo, né? Atrapalhando, inclusive, o combate à pandemia. Nesse cenário, nós temos o seguinte, as expressões, as forças políticas. Nós temos a extrema-direita, fascista e militares com o Bolsonaro, forças armadas com o Bolsonaro. Nós temos a direita, o Congresso, o Judiciário, a mídia, formando uma outra frente. Nós temos a centro-esquerda, o campo democrático popular, mais especificamente o PT, que é o campo que é a organização majoritária do campo democrático popular, com posições vacilantes, né? Inclusive focando na questão eleitoral, né? As posições vacilantes que eu estou falando é porque, inclusive, assim, tem uma luta interna entre eles para o engajamento no fora Bolsonaro, né? Setores majoritários do PT se recusam a abraçar com intensidade, digamos assim, essa palavra de ordem. Em alguns momentos, por articulações do conjunto da esquerda, eles são forçados a se posicionar dessa forma. Mas, por exemplo, se você pega lives de outros que não são majoritários no PT, como a articulação de esquerda, eles estão fazendo essa denúncia abertamente, de que o campo majoritário do PT se posiciona de forma vacilante, inclusive se recusando a abraçar a palavra de ordem do Fora Bolsonaro, né? Se coloca em determinado momento por pressões de outras forças, né? Então, você tem ainda um setor, na minha opinião, esquerdista, ultra-esquerda, né, ignorando a correlação de força, e a esquerda apostando aí na reorganização da classe trabalhadora, atuando em unidade de ação com todo o campo da esquerda, inclusive com a centro-esquerda, mas mantendo o seu programa próprio, a sua independência de classe. Então, nós podemos explorar as contradições que existem no campo da burguesia, mas isso não é aliança com nenhum desses setores. Então, ou seja, nós precisamos nos organizar separado e contra o bloco burguês, porque existe um consenso muito grande entre eles, que é atacar a classe trabalhadora, retirar direitos, restringir liberdades democráticas, etc. Então, se organizar com um programa próprio, com autonomia, independência de classe, separado e contra esses setores. Mas, eventualmente, podemos explorar as contradições deles, né? Inclusive aqueles setores que se colocarem contrários a essa tentativa de golpe articulada por Bolsonaro. É isso, Leandro.